E aí, mais uma conversa com você. Espero que você esteja bem. Tem sido legal demais, muito bom nosso papo. E esse papo é muito importante e eu acredito que vai sair alguns comentários aqui e vai te desafiar bastante a pensar o que eu vou falar contigo. Vai te desafiar bastante a pensar. Mas acredita em mim, porque eu falo com base no que a palavra de Deus diz e com base no que a ciência também tem provado para a gente. E tem mais ainda, eu falo com base na experiência no atendimento terapêutico. E essa conversa é só para te preparar para aquilo que eu quero falar com você. Eu quero falar com você exatamente sobre a verdade, sobre a cura. O que os médicos, psicólogos, terapeutas, pastores não falam para você. E meu objetivo é te ajudar a enxergar a verdade como ela é. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a verdade é que nem médico, nem psicólogo, nem pastor, nem eu, terapeuta, nem psiquiatra tem poder algum para te curar. Eu sei que isso pode ser chocante, pode soar estranho, mas a verdade, o que todos os profissionais fazem, seja da área de medicina, seja da área da psicologia, seja pastor, seja terapeuta, o que nós fazemos? Nós utilizamos de técnicas, de métodos que temos para remover bloqueios, sejam elas físicas, sejam elas emocionais e espirituais, para permitir que a cura se manifeste. Mas quem cura você não é nem terapeuta, não é nem médico, não é nem psicólogo, é Deus. Eu quero que você entenda isso porque muitas pessoas não percebem que existem dois agentes, duas pessoas, dois únicos meios que são importantes no processo de cura. Se você entender isso, você sim vai agora aproveitar melhor o seu terapeuta, o seu psicólogo, até no tratamento médico. Se você entender isso, agora você vai aproveitar melhor dessas ferramentas. Tá? Então, qual é o papel da medicina? Qual é o papel da terapia? Qual é o papel da psicologia? Qual é o papel pastoral? Observa, o médico, ele vai remover um tumor. Se você tem um câncer, o médico vai remover um tumor, certo? Por quê? Nós somos formados de célula e existe um processo que acontece diariamente na nossa vida, no nosso organismo, chamado renovação celular. Ou seja, nossas células estão sempre se renovando, trazendo novas células para o nosso corpo, totalmente saudável, vital e pronta para nos manter vivos. Por isso, entenda, nós fomos criados para viver eternamente. Nós não morremos porque a morte nos mata. Nós morremos porque Deus decidiu que a gente morre. Entende? Deus decidiu que a gente morre. Então nós morremos porque é uma ordem divina, porque Ele é que controla a história. Por isso que Jesus dá a vida eterna. Ou seja, se você acredita em Deus, você volta a viver eternamente. Incrível, sem doença, sem nenhum problema. Então tá, vamos lá. Então, o que acontece? Quando você tem um câncer, você tem um tumor maligno, você tem um problema no seu organismo. Esse tumor é uma infecção. Essa infecção, ele vai fazer com que toda vez que há essa produção, essa renovação celular, as suas células novas, vitais, que vão surgir no seu corpo saudável, para te manter saudável, ela encontra uma infecção. E ela vai se infeccionando porque ali existe um problema. O que o médico faz? O médico, ele remove aquele tumor. Quando ele remove aquele tumor, ele faz o que? Ele está removendo um bloqueio físico para que as suas células se renovem. Por isso que se você queima, o médico vai passar algum produto aqui, as suas células vão voltar e renovar tudo, a pele novamente. Porque as células de pele, elas se renovam também, certo? Então, se você quebra um osso, o que acontece? O médico, ele faz o ajuste do osso no seu corpo, e uma vez que ele faz esse ajuste, o que acontece? O seu corpo, ele trabalha fazendo a cura. Então, vem aí o princípio curativo do seu corpo. Um terapeuta cristão, o que a gente faz? Nós removemos traumas, crenças limitantes, bloqueios emocionais que impedem a alma de receber cura, sabe? E aí o que acontece? Quando a gente remove esses bloqueios, automaticamente a pessoa é restaurada, ela é liberada, certo? O que um pastor faz? Um pastor, ele aconselha, mas é a verdade da palavra de Deus que transforma o coração.
Agora presta atenção nisso que é muito importante, que eu quero que você entenda aqui. Duas pessoas, dois instrumentos que é fundamental no processo de cura, que são duas fontes de cura, é você e Deus. O resto são apenas instrumentos. Isso é muito importante que você entenda, porque se você entender isso, se nós entendermos isso, cara, nós vamos melhorar a nossa saúde. Vou te falar, você não tem noção. Você precisa entender que você foi criado por Deus, Ele conhece o seu corpo e Ele sabe como restaurar todas as áreas do seu corpo. Você precisa confiar em Deus, de verdade, certo? Deus, Ele é importante porque Deus é o único que pode resolver todo o problema de você. Os médicos e os outros são apenas meios que Deus usa, mas o mais importante não são meios, o mais importante é você. Repito, por que você precisa entender isso? Presta atenção. Imagine que você foi diagnosticado com câncer, certo? Pode ser que tenha tratamento, pode ser que não tenha tratamento. Ok. E essa informação, você como interpreta e aceita isso, isso pode te levar a ficar desanimado, depressivo, não ter mais paz. O que acontece nesse processo? Quando você entra nesse estado de desânimo, de estresse, de ansiedade, o seu corpo ele não vai produzir dopamina, ele não vai produzir serotonina. Serotonina, por exemplo, ele é um equilibrador emocional. Ele vai liberar no seu corpo substâncias químicas para controlar o seu humor, vai diminuir o seu estresse, vai diminuindo a sua ansiedade e automaticamente vai permitir que o seu organismo tenha condições de trabalhar naturalmente. Então, quando um psicólogo, quando um terapeuta está fazendo o trabalho, ele está eliminando bloqueios emocionais, certo? No caso do terapeuta cristão, a gente vai eliminar bloqueios emocionais, bloqueios espirituais, para permitir que o seu corpo esteja num ambiente saudável, para que realmente você desfrute de paz, certo? Por isso que muitas vezes quando você está passando por tratamento, o médico exige descanso, exige momento de tranquilidade, exige que você não ouça, não fica num ambiente muito agitado. Por quê? Porque tudo isso atrapalha o processo de cura. O médico pode até ser um bom médico, pode até remover o tumor do seu organismo, mas você precisa perceber que você pode contribuir para a sua cura ou simplesmente permitir que o câncer volte cada vez mais. Por isso que existem pessoas que fazem uma remoção de tumor e depois volta para o hospital e volta com uma situação pior novamente. Por quê? Porque ela não acredita, ela não consegue encontrar paz. Então o seu organismo não consegue liberar neurotransmissor de cura, como dopamina, como serotonina, como endorfina, como ocitocina, que são neurotransmissores responsáveis para gerar cura no nosso corpo, para nos fazer viver a nossa vida de forma estável, de forma saudável. Se está fazendo sentido para você, comente aqui. Para fechar nossa conversa, eu quero te ajudar através de 4 princípios que são processos terapêuticos para te ajudar no processo de transformação da sua vida, que é realmente como você pode remover bloqueios para que realmente a manifestação de cura acontece na sua vida, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual. Hoje, só abrindo parênteses antes mesmo de falar sobre esse assunto, é provado cientificamente que grande parte do problema que você tem na vida, ele é psicossomático, ou seja, são de ordem emocional. Então a primeira coisa que você precisa fazer, renovar a mente com a palavra de Deus. Eu vou ter que falar isso todos os dias para você. Você precisa renovar a mente com a palavra de Deus. Isso significa que você precisa substituir pensamentos negativos pelas verdades bíblicas. A segunda coisa que você precisa entender é remover bloqueios emocionais e espirituais. Presta atenção. Trauma são como tumor na sua alma. E a sua mente e o seu corpo, eles precisam de um ambiente saudável, favorável para a cura. Então é muito importante que você busque ajuda psicológica, busque um terapeuta cristão, se você é um cristão, para te ajudar a enfrentar lutas que você está passando, porque você pode sofrer coisas muito graves na sua vida, certo? Preste atenção nisso. Isso significa que você precisa ter cuidado. Se você carrega mágoa de alguém, por favor,
libere perdão. Se você está passando por alguma luta nessa área, deixa aqui nos comentários que eu estarei vindo aqui, como nós sempre conversamos, trazer uma conversa para te ajudar a se libertar desse problema. Terceira coisa, declare cura, mesmo sem ver. Declare cura, sabe? A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus chama as coisas que não são como que já fossem. Então faça isso, acredita nisso. Tome posse da promessa de Deus na sua vida, fale a palavra de Deus sobre sua saúde. Quarta coisa, desenvolva uma atitude de gratidão. Gratidão, ela faz o quê? Ela ativa a sua fé e ela vai acelerar o processo de... Bem, eu quero que você entenda que traumas, feridas emocionais, bloqueios emocionais e espirituais, elas servem como um impedimento ao processo de cura no seu corpo, na sua vida. Deus te abençoe e conte para mim como foi essa conversa.